Bom dia, gente. Bom, a Ana me apresentou, aí eu acho que ainda não posso dizer velha no sentido de tempo ainda não, mas na minha época de professora, eu sempre dizia isso, né? Muito mais fácil quando você é um para guardar em seu nome do que você guardar o nome de um monte de gente. Então, por enquanto, eu vou me resguardar nem perguntar o nome de todo mundo, porque não vai funcionar nesse primeiro momento. E ao longo do processo, as relações vão sendo construídas, né? Então, obrigada pela presença de todo mundo. Antes de começar a falar, só reforçar, porque eu não sei se todo mundo da Fundação que está presente está ciente, assim, do que foi esse dia de hoje, né? E aí, Ana, vou tomar a liberdade de explicar. Se eu não explicar direitinho, você me complementa, por favor, me corrige. Bom, a gente está iniciando, então, no território, a execução de um dos projetos do Programa 33, que é o Programa de Educação para Revitalização, que compõe um dos programas e ações de reparação do rompimento da barragem de Fundão, lá em Mariana. Então, a Fundação Geraldo Pelingeiro Abreu foi a instituição aqui do território da Calha, que compõe 20 municípios, que participou do edital que a gente fez ano passado, de chamamento público, apresentou sua proposta e a proposta foi selecionada, né? E aí, nesse processo, desde janeiro, a gente está nos processos burocráticos, financeiros, e planejamento, e gestão, contratação, e aí a Ana me chamou e falou, Fernanda, eu vou fazer um dia, eles têm, né, vocês têm, eu tô falando eles quando eu falo fundação, né, que às vezes a Fundação Renova não sabe desses detalhes. Mas a Ana tem um processo, junto com a FGPA, com a equipe que vai executar o projeto, de formação contínua. Então, todo mês e periodicidades menores, essa equipe que vai executar o projeto aqui se reúne para discutir a metodologia, formar para a metodologia, discutir temas. E aí ela nos convidou hoje para estarmos presentes, né? Então, as 3 frentes da Fundação que estão mais diretamente ligadas à execução desse projeto, para estar hoje conhecendo vocês, né? Esse olho no olho, vocês verem quem é o e-mail que vai chegar depois lá, Fernanda Carvalho, ou Zé Paulo, ou Raquel, ou Kelly, né? Que vai chegar, ou tem um WhatsApp. Então, para vocês conhecerem um pouquinho a gente e a gente também poder falar um pouquinho desse lugar que nós estamos, né? Essa execução desse projeto, ela é uma parceria, então a gente não foi lá, contratou uma empresa, disse, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, cumpre pronto, né? Pelo contrário, é uma parceria, onde a gente teve um plano de trabalho aprovado e a partir dele a gente vai fazendo os ajustes, o caminhar construído junto com a equipe gestora da Fundação Geraldo Pelingeiro Abreu e com a Fundação Renova, tá? Então, hoje é para a gente falar um pouquinho desse lugar que eu trago. Eu sou a gestora do contrato, então eu sou a responsável, né, por garantir que o projeto seja executado e que a gente chegue a cumprir o nosso objetivo, que é realmente ter os resultados com esses jovens, com essas juventudes aqui dos 20 municípios, dentro do que a gente se propôs. Então, eu estou dentro da gerência de socioeconomia da Fundação Renova, dentro da área de educação, cultura e turismo. Dentro dessa área, a gente tem 5 programas e um deles é esse, o programa 33. Quando eu falo, temos 5 programas, TETAC, vocês estão já habituados com esses termos? Pessoal da FGPA? Bacana. Então, é isso, né? Formalmente existe essa governança e para a gente executar tem esses trâmites aí em termos de comitê interfederativo, câmaras técnicas e programas. E para a gente conseguir rodar, né, a gente tem uma estrutura hoje dentro da Fundação Renova de territórios que junto com a gerência de desenvolvimento social e diálogo e paralelo, acho que nem é a palavra, né? Mas junto nisso também as relações institucionais. Então, tudo que acontece no território, que a Kelly é a coordenadora aqui do território da Calha, ela vai falar para vocês, tudo passa pela área do diálogo. Então, tudo que tem a ver com a comunidade, tudo que tem a ver com o território, passa pelo diálogo e passa pela relação institucional. Por quê? Porque vocês querem controlar? Não. Porque pensa, mesmo a gente tentando entender o que a gente faz, a gente não tem noção de 1/3 do que acontece. Porque são 42 programas, 45 municípios, muita ação, muita coisa acontecendo. E quem está no território e consegue chegar nas pessoas é a equipe do diálogo.
né? Então, hoje a gente vai estar aqui com essas 3 áreas. Eu vou falar agora rapidinho, depois a gente vai já iniciando aí vários alinhamentos, coisas que estão sendo conversadas entre a equipe do diálogo aqui com a Ana, que até eu mesma vou ter conhecimento aqui, nas discussões que vão ser feitas, e depois o Carlos vai chegar para falar um pouquinho da relação institucional. Mas, objetivamente falando, quando a gente pensa em diálogo, a gente está falando comunidade. Quando a gente pensa em relação institucional, a gente está falando de órgãos públicos. Então, tudo que a gente vai lidar institucionalmente referente a órgão público é o Carlos, junto com a Ana, com o Mário, que são os coordenadores, que vão junto com eles. E tudo que tem a ver com comunidade é a equipe do diálogo que dá o aporte, o suporte no sentido de apoiar, qualificar e ajudar a trilhar caminhos para a gente chegar onde a gente precisa na execução do projeto, tá bom? Então, em linhas gerais, é isso. E o que eu conversei com a Ana, e ela me pediu para compartilhar, é um pouquinho do porquê que a gente está aqui, que momento, que foi esse trás para trás, né? Esse para trás, para a gente estar hoje aqui nesse momento de execução. Tem, desde 2017, o Programa de Educação para Revitalização, ele está em construção. Ele foi aprovado em junho de 2018, através de um processo participativo, onde a gente fez oficinas com instituições e pessoas que faziam educação socioambiental nos territórios. Depois a gente fez oficina com gestores públicos, comitês de bacia. Então, quando eu falo gestor público, a nível municipal, estadual e federal. E a partir dessa colheita, qual que foi a colheita? Bom, o que era a pergunta nossa, né? A gente tem uma cláusula de um termo de transação e ajustamento de conduta, que é a 172, que pode dizer tudo e pode não dizer nada, porque ela diz que a gente só tem que executar ações nos municípios atingidos a partir da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, a partir desse cumprimento, a nossa pergunta foi: como a gente vai fazer isso? Mas para a gente saber como a gente vai fazer isso, a gente precisava delimitar que educação a gente está falando, que educação socioambiental a gente está falando. E é a gente que está falando ou quem já está no território que já faz. Então, por isso esse caminho, né? Então, foram feitas oficinas. Quando eu falo participativo, eu acho que eu tenho essa necessidade de qualificar sobre isso, acho que nem seria necessário, mas que a gente ouviu aí umas 500 pessoas. Ah, mas são representativas, é todo mundo atingido? Não, não são, não dá para eu dizer isso, né? Mas existe um processo de escuta. Então, é só para dizer que esse programa não foi tirado de 4 paredes pelos analistas e técnicos que acham bonitinho o que a gente está fazendo aqui e por isso deve ser feito. Não, a gente fez esse exercício de escuta, de consulta pública. Ele foi aprovado enquanto escopo em 2018 e 2019 a gente trabalhou nos processos internos e de aberturas de editais para fechar as parcerias. Então, além dos Juventudes, a gente tem um projeto com educadores, tanto em Minas quanto no Espírito Santo, para toda a rede pública municipal e estadual. Em Minas Gerais vai ser executado com a UFMG e com a UFOP, e no Espírito Santo a gente está fechando a parceria com o IFES. Além disso, a gente tem já em andamento esse ano também o 3º projeto, que é de fortalecimento de redes e políticas públicas, onde a gente vai ter uma grande ação que vocês vão estar participando juntos, que é em novembro, do 2º Fórum de Educação, que vai acontecer em novembro. E um quarto, que é um processo interno, onde a gente faz parcerias e interfaces de trabalho com outros programas da Fundação Renova. Então, qual que é a premissa? Programas da Fundação que precisam... por exemplo, vou falar de exemplo, um que a gente tem, que está finalizando agora, que é com o programa de nascentes, né? Então, não adianta eu estaquear e proteger a nascente sem formar as pessoas. Então, outro processo de mobilização, engajamento e formação, a gente entra com esse processo e o outro programa entra com a parte técnica. E um recente que está começando agora é a parceria com o Movimento Sem Terra, que é com os 9 assentamentos atingidos, né, ao longo da calha, onde a gente tem uma interface aí que começou com a educação, com o uso sustentável da terra e economia e inovação, onde a gente linka, então, esses processos formativos e técnicos para o desenvolvimento territorial e apoio a essas áreas e assentamentos atingidos, pensando muito na cadeia produtiva e na agroecologia, né? Então, em linhas gerais, o programa é esse. Aqui, então, fazendo esse funilzinho,
a gente vai falar especificamente do projeto Juventudes. Eu fico muito feliz, a cada dia eu estou ficando mais tranquila de ver as coisas começando a andar, porque realmente é muito esforço e de quem acredita e de quem está nesse dia a dia para a gente poder estar conseguindo estar aqui hoje, né? Então, essa história, ela realmente começa a se concretizar e sai do discurso. Para mim, estar aqui hoje me dá me sinto feliz, me sinto motivada, porque ver assim que acabou, saiu do papel, agora está vivo e vamos fazer esse negócio acontecer, né? Eu acho que é isso, queria dar as boas-vindas, compartilhar que eu acredito muito que em diálogo, em colaboração e cooperação, e não acredito em ser zen e que as coisas são místicas, tá? Eu acredito que a gente tem um caminho onde ele precisa ser pragmático, mas ele precisa ser vivo e humano. Então, a gente conversa muito, né, Ana? Tem muitas questões que vão desde o espaço que vocês nem têm acesso, que é do burocrático, do mínimo, de nota, de não sei o que a gente tem que lidar com isso para chegar e conseguir que o que a gente quer realmente aconteça. Então, a minha forma de viver e trabalhar, e é como eu vivo a vida, é dessa forma. E eu acredito muito que se a gente vai para um caminho que é verdadeiro, honesto e sem medo, de ser firme quando for necessário, de ser muito amoroso quando é necessário, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, acho que é isso. Boas-vindas, estou super feliz de conhecê-los. Ana Marta e o Mário sempre falam muito da equipe, muito de cada um de vocês, como vocês estão organizados. E eu espero ter a oportunidade de conseguir tempo e energia para estar nas atividades quando elas começarem. Acho que é isso. Mas é isso mesmo? Mais alguma coisa?